Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num trecho bem curtinho do Evangelho de São Marcos, mas que, olha, apesar do tamanho, tem uma profundidade espiritual imensa. São só 2 versículos, mas que vêm para desafiar a nossa compreensão do que é sanidade, do que é amor e do que é uma entrega total a uma missão divina. Vamos começar? Bom, o cenário já é estabelecido de cara. Tenta imaginar a cena. Jesus e os discípulos estão ali numa casa. Mas a multidão é tanta, a necessidade das pessoas é tão grande, que a coisa mais básica para sobreviver, que é comer, fica de lado. Isso já nos mostra uma dedicação que é absoluta, um esquecimento total de si mesmo em favor dos outros. E aí, logo no versículo seguinte, vem o ponto central. A reação a essa entrega toda não é de admiração, não, é de choque. E o mais impressionante é de quem vem essa reação: dos próprios parentes dele. Eles olham para essa dedicação e chegam numa conclusão que é, assim, espantosa. Ele enlouqueceu. Então, vamos explorar essa primeira parte do mistério, esse zelo que consome, essa entrega total, esse fogo que arde por dentro, que causa o escândalo. Para uma mentalidade que valoriza a moderação, o autocuidado, essa atitude de Jesus é simplesmente incompreensível. A chave para entender tudo isso é a palavra zelo. Não é um simples entusiasmo que passa. Na linguagem da Bíblia, o zelo é uma força que devora, que consome a pessoa por dentro. Jesus não guarda nada para si, nem tempo, nem descanso, nem comida. É que quando a caridade divina entra em cena, ela simplesmente transborda qualquer medida humana. Agora, vamos tentar mudar o nosso olhar e ver pela perspectiva dos parentes de Jesus. É muito fácil julgar, né? Mas é importante tentar entender a lógica deles. A reação deles vem de uma visão puramente humana, de uma prudência que o mundo acharia normal e até elogiável. Do ponto de vista deles, a situação era bem clara. Jesus estava exagerando, se colocando em perigo. O comportamento dele não era sensato para os padrões do mundo. Eles tinham medo pela segurança dele e, claro, pela reputação da família. Era uma preocupação genuína, mas era uma preocupação baseada inteiramente no que a tradição chama de prudência da carne. Ou seja, uma sabedoria que só consegue enxergar as coisas deste mundo. E essa experiência de Jesus, sabe, ela ecoa uma verdade dolorosa que a gente vê em toda a Escritura. O profeta Jeremias já falava sobre ser traído pela própria família. Esse sofrimento de não ser compreendido justamente por aqueles que deveriam estar mais perto, muitas vezes faz parte do caminho de quem fala em nome de Deus. Essa falta de compreensão dos parentes, que vem de uma lógica totalmente terrena, nos leva direto para o coração do conflito. O Evangelho nos força a redefinir o que é loucura e o que é sabedoria. Porque, veja bem, o que o mundo chama de loucura pode ser, na verdade, a mais alta sabedoria. E o que o mundo chama de sensatez pode ser, do ponto de vista de Deus, a maior das loucuras. Essa imagem aqui deixa o contraste muito claro. De um lado, a gente tem a lógica do mundo, a prudência da carne, o amor próprio, a busca por segurança, por medida. Do outro lado, a lógica de Deus, a loucura da cruz, o amor oblativo que se doa sem esperar nada em troca, a entrega total, aquela ideia de que se ganha a vida ao perdê-la. Para quem vive na primeira lógica, a segunda parece pura demência. E São Paulo resume isso perfeitamente. O símbolo máximo do amor de Deus, a cruz, é visto como loucura e como tropeço pelo mundo. A sabedoria divina escolhe justamente o que parece fraco e tolo aos olhos humanos para confundir os sábios e os poderosos deste mundo. Então, o ponto crucial é: qual dessas lógicas está governando a nossa vida? Mas essa lógica divina não é só uma teoria, uma coisa abstrata. Ao longo da história, ela foi vivida de um jeito muito concreto e radical na vida dos santos. Eles são a prova viva de que essa santa loucura não só é possível, mas é o caminho para a verdadeira vida. Um dos exemplos mais famosos é, sem dúvida nenhuma, São Francisco de Assis. Se existiu alguém que foi considerado louco pelos padrões do mundo, foi ele. A história dele é um exemplo radical dessa inversão de valores. Francisco, literalmente, se despiu de tudo no meio da praça para seguir a Cristo pobre. O pai dele, a sociedade, todos o viram como um louco. Mas a loucura dele era a de quem encontrou um tesouro escondido. Um tesouro de valor infinito, pelo qual valia a pena vender todo o resto. Ele viu o que o mundo não conseguia ver. Daí a gente passa para Santa Catarina de Sena, uma mística de uma profundidade teológica impressionante que nos deu uma das imagens mais poderosas do amor de Deus. Catarina usava essa expressão ousada, passo amante, o amante louco.
Ela entendeu que o amor de Deus é tão excessivo, tão sem medida, que parece loucura. E é por isso que a alma que se apaixona por Deus corre para os sofrimentos, para os desprezos, como quem vai para uma festa. Um comportamento que é totalmente incompreensível para quem não ama. Um outro místico que não teve medo nenhum de usar essa linguagem radical foi o beato Jacopone da Todi, um poeta que viveu essa loucura do amor de um jeito muito intenso. Que frase poderosa! Jacopone pega a acusação de loucura e a devolve para Deus, mas como um elogio. Ele basicamente diz: se amar a ponto de se doar é loucura, então ninguém foi mais louco do que vós, que morrestes por mim na cruz. Ele entende que a verdadeira loucura está no excesso do amor de Deus. Então, depois de ver tudo isso, o que é a verdadeira sanidade? A lição desses versículos nos convida a uma inversão total dos nossos valores, a seguir os passos daquele que foi considerado louco, porque amou até o fim. Aqui está o resumo dessa oposição radical. A cada conselho que o mundo dá para a autopreservação, para o conforto, o Evangelho apresenta o caminho oposto, um caminho de autodoação. É um confronto direto entre duas maneiras de viver, duas visões de mundo. E São Paulo, mais uma vez, resume tudo com uma ousadia incrível. Ele não foge da acusação, ele a abraça. Sim, nós somos loucos, mas por causa de Cristo. Essa santa loucura é apresentada não como uma falha, mas como a marca de um verdadeiro discípulo, a única sanidade verdadeira no mundo que está doente de egoísmo. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Diante do amor excessivo de Deus e do testemunho dos santos, somos forçados a questionar as nossas próprias definições. No mundo obcecado com o eu, talvez a verdadeira loucura não seja se entregar por amor, mas sim viver uma vida inteira sem nunca ter amado a esse ponto.